Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje é festa da Santíssima Trindade, querida família dos devotos. Festa da Santíssima Trindade, queridos devotos mirins e todos que nos acompanham pela TV Aparecida. O nosso abraço. Na festa da Santíssima Trindade, nós queremos começar hoje rezando, cantando e fazendo um ato de fé. Nós vamos começar orando, que quando você fala na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você logo se ilumina do vigor de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Pai Criador, e lembra dessa natureza maravilhosa que nós temos no Brasil, e parabenizar aqueles que lutam para que ninguém destrua essa beleza que o Pai nos ofereceu aqui no Brasil. E a força do Espírito Santo, que não nos deixa ter medo e não desanimar. Então vamos rezar. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê. Confiou a construção do reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou. Posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou. Agora cante comigo da sua casa, onde você estiver. Cante junto, olhando para as velas, pode acender até o seu celular ou uma vela e acredite. E coloque a sua fé para todos nós. Coloque a sua esperança de um mundo melhor e coloque o seu amor. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê. Confiou a construção do reino de paz ao homem que ama. Levante a sua mão. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, a minha vida transformou. Feliz eu sou. Eu creio em Deus, se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou. Feliz eu sou, feliz nós somos, porque nós temos uma fé completa com o Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, hoje também nós celebramos o dia, a véspera de Santo Antônio, o dia dos namorados. Santo Antônio foi um santo que ele viveu intensamente a caridade, se preocupou com o pão para as pessoas também, que o pão da Eucaristia vai complementar cada vez mais a ação dele, e a pregação da palavra. Santo Antônio foi um dos maiores pregadores que nós temos assim na igreja. Inclusive, eu estive em Pádua
Porque Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, Portugal. Depois ele fez a sua missão mesmo, vibrante, em Pádua, Itália. E depois ele saiu também para outros países. E na Itália, então, o pessoal, eu estive lá, tem um altar grande, e eles falam, quando foram enterrá-lo, que a língua dele estava incorruptível. Então, eles têm numa relíquia a língua dele lá como o maior, entendeu, evangelizador. Exemplo para todos nós. Mas como Santo Antônio era um frei, e ele, inclusive, ele é universitário. Santo Antônio, ele estudou, eu estive em Coimbra, na Universidade de Coimbra. E a Universidade de Coimbra é uma das mais bonitas universidades, com uma biblioteca intensa, e foi o rei de Portugal que deu o palácio, que cedeu, para fazer essa biblioteca. E Santo Antônio estudou lá. Quando ele quis conhecer o São Francisco, ele quis ser franciscano. E São Francisco, quando vivia assim na pobreza, ele achava que ele era muito sábio, Santo Antônio, estudado, que o estudo iria atrapalhar a santidade. Mas ele se enganou. E o que aconteceu? Ele se enganou porque ele viu que a santidade do Santo Antônio era tanta que ele falou, não, o conhecimento, a cultura não atrapalha a gente ser santo. E ele tem muitos símbolos e muitas histórias, porque ele foi também muito popular, amou muito o povo. O pão, por exemplo, ele tinha uma preocupação muito grande com os pobres. Então, até hoje, nós temos nas igrejas, né, a bênção do pão que as pessoas levam. Gente, não é para vender o pão. O pão é para ser doado, porque o Santo Antônio não vendia nenhum pão. Santo Antônio doava os pães. Como ele também, ele tinha muito amor assim às pessoas, aos jovens, ele é também conhecido como o Santo Casamenteiro. Então tem muitas lendas, né? Tem aquela lenda que a moça rezava para Santo Antônio. Aí ela viu que ela estava ficando muito assim acabada, ficou tão nervosa, pegou o Santo Antônio e jogou da janela. E daí quando passou um rapaz e pegou a pessoa que tivesse caído. E tocou a campainha e foi entregar para a moça, falou, caiu a sua imagem. Daí diz que isso foi meus alunos na escola que contaram, inclusive, de todas as lendas do folclore. Aí eles se conheceram e se casaram. Mas ele não era só por causa disso, ele ajudava a comprar o dote para as pessoas, tudo. E a pregação também. Então, esse é Santo Antônio. E nós temos uma música que vocês podem cantar, da Santíssima Trindade. Vocês têm para cantar Deus Eterno, a voz louvor, que é um clássico de Haydn, entendeu? Que todo mundo deve cantar algum canto desse. Ou então nós cantamos o ano passado, aqui no Celebrar Bem, aquele Glória ao Pai e dos Homens dos Anjos, e unimos as velas também aqui o ano passado. Mas vocês podem cantar essa ladainha de Santo Antônio. Nós vamos cantar só 2 estrofes por causa do tempo, mas vocês podem cantar a ladainha inteira e o povo responde. Toda ladainha tem que ter resposta do povo, entendeu? Isso é ladainha. Um faz o solo e os outros respondem. Está bem? Vamos lá. A ladainha de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre
e sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mas nós não queremos deixar de falar de uma solenidade também muito importante na igreja, que não é bíblica em si. Sim, ela é bíblica porque é a Eucaristia. O pão, o trigo, a uva, que é a matéria da Eucaristia, da pão da Eucaristia, supõe o pão da subsistência. Então nós queremos falar sobre a festa de Corpus Christi. Foi uma festa que começou mais ou menos no ano 1235. E essa festa da Eucaristia, que nós chamamos Corpus Christi, né, corpo de Cristo, que os gregos falavam, em vez de eles falar, eu estou dando a minha vida, eles falavam, eu estou dando o meu sangue, eu estou dando o meu corpo. Então essa festa foi mais ou menos de 1232. Uma mulher de Louvain, na Bélgica, chamada Juliana Cornillon, ela era francesa, né? Então, ela falou para o padre dela, para o pároco, o Monsenhor Pantaleão, que depois se tornou também bispo da cidade, da diocese, e depois se tornou o Papa Urbano IV. Então ela falou para o padre que a quinta-feira santa, ela não era aquela festa alegre para a Eucaristia que era merecedora, porque havia a sexta-feira santa que o povo ficava muito mais triste. Então ela falou que devia ter uma festa da Eucaristia, que todo mundo saísse às ruas, que todo mundo cantasse, que todo mundo louvasse esse memorial. Isso é memorial. Fazer memória não é comemorar. É memorial, é você retomar aquela força, trazer para o hoje, para o agora. Então ela deu ideia de fazer essa festa e eles começaram a fazer na paróquia também de Louvain, na Bélgica. Começaram a fazer a procissão na paróquia, depois passou para a diocese, depois como padre, depois se tornou também o bispo diocesano, fez na diocese, depois quando ele se tornou papa, ele já depois de quase no ano 400, ele pega e coloca essa festa para toda a igreja. Essa festa, eu costumo dizer que ela é a procissão da fé, é a caminhada da fé. Quando você está na procissão de Corpus Christi, você vai à sua igreja, está na rua, cantando, a sua presença é a fé. A sua presença é dizer, eu creio, eu acredito. Agora, gente, que a nossa fé seja concreta. Nesse momento eu estou lembrando, inclusive, da CNBB, que tantos conselhos nos dão, que muita gente tem aquela fé, vai à procissão, mas às vezes não segue o verdadeiro evangelho de Jesus, que é o evangelho da partilha do pão. A Eucaristia supõe o pão da subsistência. Supõe o pão da subsistência. E nós vamos cantar um canto da Eucaristia, que vocês encontram inclusive nos CDs do Coral Palestrina, Festa da Santíssima Trindade. Ele tem essa música inteira e você pode cantar inteirinha, porque ela vai falar o que é a Eucaristia. Vamos ver? Nós estamos aqui com a Juliana, né? Janete da Silva, que é Juliana, que não é acordeon. Ele não disse isto é como se fosse. Ele não disse isto é apenas a lembrança. Ele não disse isto é simbologia. Ele disse isto é o meu corpo. Ele não disse isto é apenas a lembrança. Ele não disse isto é simbologia. Ele 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 disse isto
não disse isto apenas a lembrança. Ele não disse isto é simbologia. Ele disse isto é o meu sangue que é dado por vós, que é dado